Mateus capítulo 5, versículo 13, vamos ler verso 13 até o verso 16. Antes de meia-noite, você vai estar na sua casa, amém, irmãos? Se eu terminar daqui 10 minutos, é antes de meia-noite, né? Vamos ler o verso 13 até o verso 16. Ao contrário, diga amém. Amém. Diz assim, talvez minha versão seja um pouco diferente, a minha é a NAA, tá? Diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sal? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra, por este culto que estamos prestando ao Senhor, o Senhor que nos trouxe a este lugar. Nós ouvimos a Tua voz por meio dos textos lidos, nós respondemos a Tua voz, ó Pai, cantando louvores ao Senhor, e agora mais uma vez nós nos debruçamos diante dos Teus pés e humildemente nós curvamos diante do Senhor, pedindo o Senhor que fale conosco, Pai. Que esta palavra penetre os nossos corações, transforme as nossas vidas e que o Senhor seja glorificado. Essa é a razão pelo qual aqui estamos, aprender para crescer e esse crescimento te glorifique. Assim nós te pedimos, nos abençoe essa noite, Deus, para a honra, glória e louvor do Senhor. Amém. Pode se assentar, Deus abençoe. Irmãos, esse texto que acabamos de ler, verso 13 até o verso 16, ele é um texto que vem logo em seguida daquilo que os comentaristas e estudiosos chamam de credenciais dos súditos do reino, que é nada mais nada menos que as boas aventuranças. Do verso 1 até o verso 12, o Senhor Jesus apresenta para nós aqui uma série de princípios, uma série de ideias e de condutas que os filhos do reino, os filhos de Deus, precisam ter, precisam obter. Logo em seguida a esse que nós chamamos de conduta dos filhos do reino, vem o verso 13 até o verso 16, que é esse texto que nós acabamos de ler. E aqui o Senhor Jesus ele se dedica a ensinar aos seus ouvintes e consequentemente para nós que o que ele queria que a igreja fizesse, ou o que a igreja deveria ser. E para isso Jesus utiliza-se de duas figuras, de dois elementos, de dois símbolos. Primeiro, o sal, e depois ele fala sobre a luz ou a lamparina. Dito isso, de forma introdutória, eu quero com vocês combinar o meu caminho do sermão esta noite. Primeiramente, nós vamos fazer uma exposição destes dois versículos. Não vai ser uma exposição profunda, nós vamos comentar algumas coisas aqui importantes que o texto nos apresenta. Vamos ver o que a igreja é para o mundo, e nós já sabemos que a igreja é para o mundo sal da terra e luz do mundo. Nós vamos desenvolver mais essa ideia, e ao final de nós fazermos essa exposição, eu quero apresentar para vocês aqui 2 ou 3 aplicações que o texto traz para nós. E a minha oração é que essa palavra penetre no seu coração, na sua alma, traga mudanças e que o Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos começar então de fato. Primeiramente, eu quero que você observe o verso 13 e o verso 14. O que esses dois versos apresentam para nós? Aqui, Jesus deixa bem claro o que a igreja precisa ou deve ser para este mundo mau. O que a igreja precisa ser ou deve ser? Primeiro, sal da terra e luz
do mundo. Vamos começar então observando essa característica que Jesus apresenta da igreja como sal para essa terra. Se nós analisarmos com cuidado, nós vamos perceber que o sal ele possui duas grandes características. Logicamente que ele serve para outras coisas, mas duas coisas se destacam quando nós falamos sobre sal. A primeira coisa é que o sal, ela serve para dar sabor. O sal, ele traz um brilho diferente para a comida, não é verdade? Hoje nós vivemos uma era que nós chamamos a era do fitness, não é assim? A era dos alimentos saudáveis. Agora nós encontramos nas prateleiras dos supermercados um monte de propagandas, de alimentos assim, que segue esse estilo fitness, saudável. E por causa desta compreensão, que eu não acho errado, acho certo, o sal se tornou um grande vilão, não é? Para a população, para o mundo. O sal se tornou algo maligno. Mas, mesmo sendo um vilão, eu digo para vocês que não existe nada melhor do que uma comida bem temperada, não é verdade? Do que uma carne bem temperada. Imagine você num churrasco onde o churrasqueiro te serve uma carne sem sal algum. Geralmente quando a gente come uma carne sem sal, a primeira coisa que a gente grita é assim: põe um pouquinho mais de sal. Porque o sal vai trazer um brilho a mais para o sabor da carne. E quando nós olhamos para o que Jesus fala, Jesus diz que nós devemos ser este sal. É uma característica que a igreja precisa ter, a igreja de Cristo precisa ter. E o sal, ele serve para dar sabor. A segunda grande característica que o sal tem é que o sal serve para a preservação. Acho que todo mundo sabe disso, né? O sal é uma espécie de antisséptico e ele vai inibir a decomposição dos alimentos. Por exemplo, já que estão falando de carne, quando nós pegamos uma carne e não colocamos numa refrigeração e logicamente quando Jesus proferiu isso, naquela época não havia refrigeração, né? A maneira que eles usavam para preservar os alimentos era assim, para impedir a decomposição dos alimentos, eles colocavam o sal. O sal impedia. E aí o exemplo da carne, quando você não tempera ou não coloca ele numa refrigeração, o seu movimento, o seu estado de putrefação, ele é acelerado, ele é gigantesco. Mas quando se coloca o sal, essa decomposição ela para, ela é inibida, a carne fica protegida. O sal impede a putrefação do alimento, preservando, portanto, a sua corrupção. Então o sal tem essas duas grandes características: trazer sabor e proteger ou impedir, preservar os alimentos. E aqui está, amados irmãos, o que a igreja de Cristo Jesus foi chamada por Deus para ser. A igreja de Cristo Jesus foi chamada por Deus para ser sal deste mundo. Em outras palavras, a igreja foi chamada para dar sabor, mas ao mesmo tempo preservar este mundo mau. Dito isso, vamos entender então o que seria essas duas características, dar sabor e preservar. Vamos primeiramente sobre o preservar. O que eu quero dizer quando eu digo que a igreja foi chamada para preservar este mundo mau? O que significa isso? A igreja foi chamada para preservar. O sal preserva o alimento, a igreja preserva o mundo. Em que sentido? Significa, quando eu digo tais palavras, ou faço tal afirmação, significa que a presença da igreja no mundo, ela refreia o mal. A presença da igreja no mundo tem um papel antisséptico nesse mundo. A igreja, com a sua influência, com o poder de Cristo, com a graça de Deus, impede que o mundo se deteriorize e galope na sua corrupção. Se não houvesse a igreja de Cristo aqui na terra, que é o sal que preserva este mundo já tinha acabado. Nós vivemos um mundo marcado pelo pecado. Inclusive Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, que os homens nascem com essa natureza.
Não que ela nasce em pecado, mas inclinado para o pecado, inclinado para o mal. Eu sempre ensino isso na igreja, sempre digo isso na igreja, que nós somos inclinados ao pecado. E a gente consegue observar isso no nosso dia a dia. Observe, qual é mais fácil? Você ficar 1 hora, 2 horas assistindo filme na Netflix, ou ficar 1 hora, 2 horas ou de joelhos orando? Nós temos a tendência, a inclinação para aquilo que é confortável, agradável, aprazível à nossa natureza, ao nosso corpo. E o que se diz respeito a Deus, nós temos resistência muito grande, por causa da nossa própria natureza. E olha que eu estou me referindo a homens e mulheres que conhecem as Escrituras, que são salvos em Cristo Jesus. Agora imagine esse mundo mau, que vive a militância contra o próprio Deus, que milita contra o próprio Deus, que milita contra o Senhor. Esse mundo, ele é corrompido, ele está marcado por uma natureza pecaminosa, eles estão inclinados a fazer ao mal, eles estão inclinados a semear contendas, e por causa disso, a única situação, a tendência, o resumo, a consequência de tudo isso é uma destruição total. Mas por que o mundo ainda não destruiu? Porque existe a presença da igreja dentro dela. A igreja refreia a malignidade desse mundo, da cidade, do bairro, dos homens, da sua família. A graça de Cristo por meio da igreja faz com que o mundo seja preservado. A segunda característica do sal é que o sal, ele dá sabor, não foi isso que nós falamos? Ele dá um brilho, a comida fica um tanto mais gostosa. Você pode até falar assim, não pastor, comida sem sal é bom. Talvez você diga isso porque acostumou. Mas a comida com sal é 1 milhão de vezes melhor. Mas o que significa então dizer que a igreja é esse sal que dá sabor para a terra? Veja bem, quando eu digo que a igreja ela dá sabor ao mundo, os servos de Deus dá sabor a este mundo, essa palavra sabor, ela está intimamente ligada com a proclamação do Evangelho. Ela está intimamente ligada com a proclamação do Evangelho. A igreja, quando eu digo que ela dá sabor ao mundo, não significa dizer que a igreja foi chamada para dar uma espécie de luxo para o mundo saborear esse tipo de luxo, que infelizmente é o que nós temos visto em muitos pregadores, principalmente pregadores da televisão, essa promessa de uma vida luxuosa, de uma vida extraordinária, de riqueza, de plena satisfação. A igreja não foi chamada para dar esse tipo de sabor. A igreja não foi chamada para levar luxo aos homens. A igreja não foi vocacionada por Deus, criada por Deus para fazer as pessoas ficarem sorrindo, satisfeitas com si mesmo, tendo uma vida aprazível, sem qualquer tipo de angústia ou aflição. Não é esse tipo de sabor que a igreja veio trazer ao mundo. Portanto, a palavra sabor, ou esse ato de dar sabor ao mundo por ser sal, está intimamente ligado ao Evangelho de Cristo, à proclamação de Cristo. Nós fomos chamados a dar sabor ao mundo por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho de Cristo, o mundo recebe esse sabor. E eu digo isso com base, inclusive, da própria Bíblia. A vida do homem só tem real sabor quando ele conhece Deus. Salmo, por exemplo, Salmo 16, verso 11, diz assim, faz-me saber a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, e na tua mão direita delícias perpetuamente. O que o texto sugere? O texto sugere que a fartura de alegrias e as delícias perpetuamente, que é o real sabor que o homem pode ter, só são encontradas na presença de Deus. Somente na presença de Deus que nós encontramos as verdadeiras delícias, o verdadeiro sabor, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é em Cristo Jesus. Então a igreja, ela é o sal da terra, ela dá sabor a este mundo através da proclamação do Evangelho. Aleluia! Nós só adentramos a presença de Deus por meio de Cristo e por meio do seu Evangelho. É assim que a igreja é chamada para dar sabor, levando o Evangelho de Cristo às cidades, ao bairro, à nação e ao mundo.
Você pode dizer amém? Amém. Leia comigo o verso 13, por favor. Leia comigo o verso 13. Deixa a sua Bíblia aberta. Diz assim: vocês são o sal da terra. Diga amém, diga amém. Amém. Vocês são o sal da terra. Agora preste atenção. Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Veja o que Jesus está dizendo e afirmando. Jesus afirma que se o sal perder o seu sabor, ele perde a sua função. Se o sal perder a sua função, qual é a consequência disso? O próprio Jesus vai dizer que este sal será lançado fora. Se o sal tornar insípido, o único uso para eles, diz o nosso bom mestre, que é ser lançado fora e pisado pelos homens. Quando perdemos o sal, quando a igreja perde o seu sal, a única coisa que lhe resta então é ser jogado fora. Segundo os especialistas, o sal, ele pode perder o seu sabor. Sabe quando? Principalmente quando ele é misturado. Você pega o sal e mistura com alguma outra coisa, com certeza, ele vai perder o seu poder de salgar, enfim, ele perde a sua composição quando ele é misturado. A igreja de Cristo Jesus, quando começa a misturar-se com o mundo, quando começa a misturar com as coisas provenientes deste mundo, ele vai perder o seu sabor, ele vai perder da sua serventia. Quando ela adultera o Evangelho de Cristo Jesus, ela deixa de ser sal, ela deixa de ser pura, ela deixa de estar na sua composição correta e para aquilo que ela foi chamada. E se ela perde, portanto, a sua salinidade, ela se torna insípido, qual é o resultado disso que o próprio mestre diz? Ser lançado fora, ser lançado aos homens, para que os homens pisem. Por isso, nós devemos estar atentos concernente ao nosso chamado, ao Evangelho de Cristo, à nossa vida para com o Senhor, para que nós não possamos misturar o Evangelho do Senhor, mas termos um Evangelho puro para a glória do nosso Deus. Primeiro, então, é o sal. Mas Jesus também apresenta outra característica. Além do sal, Jesus também diz que a igreja foi chamada para ser o quê? Luz deste mundo. Vamos ler? Verso 14, verso 15. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Qual o segundo ponto, o segundo elemento que Jesus usa para se referir à igreja? A luz, luz do mundo. O comentarista John Wiley vai dizer que em todas as coisas criadas, preste atenção, entre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. Ele diz que a luz fertiliza o solo, a luz ele guia, a luz reanima, a luz inclusive foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Sem luz, este mundo seria um vazio obscuro. A luz é de suma importância. E nesse texto, o nosso bom mestre, o nosso bom Jesus, nos chama de luz deste mundo. O próprio Jesus está nos referindo como luz, nos chamando como luz. Lógico, primeiro seus discípulos e consequentemente a nós, seus discípulos que vieram depois, nós somos essa luz do mundo por meio de Cristo. No entanto, nós precisamos deixar bem claro que quando Jesus se refere a nós como luz, nós precisamos entender que essa luz que ilumina o mundo através de nós não emana de nós mesmos. Nós somos simplesmente meros transmissores da luz. Cristo é a verdadeira luz. E por meio da sua igreja, Ele ilumina o mundo. Em outra ocasião, por exemplo, Jesus ele vai se referir como a luz do mundo. Ele fala sobre isso, né? Eu sou a luz do mundo. Mas agora, Ele transfere esse título também para os seus discípulos,
mas é Ele que continua emanando luz para os homens. E eu acho isso importante destacar isso, porque infelizmente nós vivemos tempos onde as pessoas pensam que elas são a luz da igreja, que sem ela parece que a igreja não vai andar, sem ela a igreja não vai continuar. Pastor Hugo falou, 17 anos lá na igreja, e eu sei muito bem como é que é isso. Muitas vezes a gente olhar assim e pensar, não vai ir, não vai conseguir, se fulano não fizer, se fulano não vier, meu Deus, e agora, como é que vai fazer? De repente aparecem outras pessoas e dá continuidade àquela obra, àquele ministério. E a gente vai aprendendo na prática, a gente sabe isso na Bíblia, mas na prática a gente vai reafirmando isso, o quanto que ninguém é luz na igreja. O único que é luz, que é a estrela, que brilha, que é o sol da justiça, é Jesus. Quando Jesus nos chama para ser luz, não significa que nós somos a luz, nós somos os recipientes. Por meio da igreja é Cristo que ilumina, por meio da igreja é Cristo que vai reanimando, por meio da igreja é Cristo que vai fertilizando o solo, por meio da igreja é Cristo que vai trazendo a existência, é Cristo Jesus, a luz de Cristo que faz todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Nós não somos a luz. E quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, o que isso implica? Isso implica dizer que o mundo está em trevas, né? E se tivesse tudo claro e ele coloca uma luz, não iluminar nada, já está claro o local. A luz ela só tem efeito em locais escuros. Tira-se a luz, permanece escuro. Se tivesse tudo claro aqui, para que precisaríamos dessas lâmpadas? As lâmpadas estão aqui porque sem elas estaria escuro. Se Jesus nos chama de luz do mundo, isso implica dizer o quê? Que o mundo está em trevas. E é engraçado isso, porque se nós olharmos para os nossos bairros, se nós olharmos para nossas cidades, né, olhar para as grandes metrópoles, enfim, olhar para as cidades, cada vez mais as nossas cidades estão mais cheias de iluminação. Se você perguntar, acho que aqui não tem, né, mas se você perguntar aos antigos, como que era? Eles vão falar assim, quando eu morava na roça não tinha luz. Dava 6 horas da tarde, era um breu, só via as lamparinas, né assim? Hoje na cidade não tem isso. 5h30, 6 horas da tarde, até a hora que está de dia, as lâmpadas já estão acesas no meio da cidade. E se não tiver uma lâmpada queimada, com certeza vai ter uma placa luminosa aí, que vai trazer um certo brilho. Se não tiver placa, se não tiver poste, tem carros com seus faróis iluminando a cidade, enfim. As nossas cidades estão cada vez mais iluminadas, as próprias casas. Agora mesmo a igreja está iluminando aqui dentro, mas está de certa forma iluminando lá fora. As nossas cidades estão cada vez mais iluminadas, mas ao mesmo tempo elas nunca estiveram em completa escuridão como agora. Fisicamente estão lindas, estão belas. Você sobe no alto de qualquer lugar alto da cidade, você olha e você encanta com as luzes cintilantes da cidade, você olha aquele mar de luzes. Mas ao mesmo tempo que fisicamente é lindo, ao mesmo tempo espiritualmente as nossas cidades são feias, são escuras, são defeituosas. Por quê? Porque elas vivem em uma profunda escuridão. No entanto, nós precisamos olhar para as Escrituras e entender que a própria Bíblia vai dizer que foi o homem que escolheu isso. Porque o homem viu a luz e rejeitaram a luz. Eles não amaram a luz, eles amaram as trevas. Eles amaram mais as trevas do que a luz. E cada ano que passa, cada década, cada século, cada milênio, nós vamos vendo essa escuridão aumentando, a putrefação aumentando, a decomposição aumentando. O homem só piora, porque eles estão cada vez mais enganjados nas suas malignidades, mais enganjados nos seus na sua maldade. Eles são engenhosos quando o negócio é pecar. Quando o negócio é pecar, quando o negócio é fazer algo oposto a Deus, quando o negócio é fazer algo que difama a glória de Deus, eles são engenhosos, eles fabricam coisas. Agora mesmo, acho que já está até passando já, eles inventaram agora que as pessoas se vestindo de cachorro, já viu isso? Se veste de cachorro e se sente um cachorro. Que loucura é essa? Que
Que difamação da imagem de Deus é essa? Essa é a engenhosidade do homem. O homem viu Deus e rejeita Deus todos os dias. É por isso que Paulo diz que naquele grande dia ninguém será indesculpável, porque Deus se revela para o homem todos os dias por meio da natureza e por meio da sua consciência. Mas eles o rejeitam ativamente ao Senhor. Eles preferiram essa escuridão. Fisicamente pode estar lindo, belo, e agora com o avanço de IA, a gente vai ver cada vez mais as tecnologias, esses shows aumentando cada vez mais, mas espiritualmente eles estão em escuridão. E nós, Cristo, por meio de nós, vai iluminar essa escuridão. Outra coisa que nos chama a atenção para o texto é que da mesma forma que o sal, para ser útil, precisa conservar sua salubridade, a luz também precisa ter cuidado com ela, para ela não ficar escondida, né? Olha o que Jesus diz: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. O mundo está em trevas, como eu acabei de dizer, e a igreja precisa ser uma cidade edificada sobre um monte, como uma luz no velador. Nós precisamos ser uma igreja que transmite a verdade, e essa verdade não pode ser escondida, ela precisa ser proclamada, porque é assim que haverá luz para essa cidade, é assim que haverá luz para os nossos bairros, é assim que haverá luz para este mundo perdido e mau, que está em completa escuridão. E nós fomos chamados para isso, não para esconder-se, mas para resplandecer. O Senhor Jesus chamou você, amado irmão, amada irmã, para ser essa luz. O que a luz é? A luz é também um símbolo de direção. Nos aeroportos do mundo inteiro, as pistas são iluminadas e circunscritas pela luz, a fim de que o piloto, na hora que for pousar, ele pouse com segurança. Imagine se não houvesse sinalizações, como o piloto pousaria com segurança aqueles gigantescos aviões? As luzes no chão, nas pistas, mostram para onde ele vai caminhar. A luz pavimenta o caminho para que ele possa pousar com segurança. A igreja de Cristo Jesus, ela precisa entender que essa é também a nossa função. A nossa função como luz é para apontar a direção certa, aleluia, apontar o caminho certo, apontar para o norte certo. E quem é o caminho? Quem é o norte certo? Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós somos chamados para ser essa luz que aponta para o nosso Mestre. Não com os holofotes focados em nós, mas os holofotes focados em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É no Senhor. A igreja foi chamada para isso, para transmitir essa luz ao mundo, e que Cristo seja glorificado. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ler o verso 16? Vamos ler o verso 16. Diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O destaque: assim brilhe a vossa luz diante dos outros. Quando a luz da igreja brilha, os homens, eles não devem ver a sua força e o nome da igreja. Quando o texto bíblico diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, não está falando que a igreja precisa atuar, se esforçar para que os homens vejam a ela, mas que os homens vejam a Cristo, que a mensagem de Cristo seja revelada, não nós. Que o mundo não veja o quanto que a igreja é forte e poderosa,
Porque esse foi o nosso pensamento de muito tempo atrás, que nós como igreja precisávamos ser, principalmente os pastores tinham essa ideia, né? Que precisávamos ser homens santos. Por isso que a gente vê muitos vídeos antigos de pastores sentados no público com aquela cara fechada, porque se pensava que ser santo era uma pessoa que é presa. E a santidade, e muitas vezes nós pensávamos isso, que tínhamos que transparecer para o mundo que somos fortes, que temos que parecer para o mundo que somos bons, que não temos pecados, que somos independentes em certo sentido. Mas não, quando Jesus disse que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, não está falando de nós mesmos, está falando das obras, das boas obras para Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu vi uma frase hoje, inclusive, se fosse um pouquinho mais cedo, eu tinha encaixado aqui no sermão, mas eu vi uma mensagem bem interessante, de uma frase que os puritanos sempre falavam e diziam que eu morra, quando eu morrer, eu estou parafraseando, quando eu morrer, que o meu nome seja enterrado comigo. E eu achei aquilo estranho. Quando eu morrer, o meu nome seja enterrado comigo. Em que sentido que o meu nome seja enterrado comigo? No sentido de que, quando eu morrer, eu não quero que as pessoas lembrem de mim, eu quero que as pessoas lembrem de Cristo. Que o meu nome seja enterrado comigo e que o nome de Cristo transpareça, revele. E é isso que a igreja foi chamada para ser. Para quando ela morrer, eu não falei igreja, não falando de todo, estou falando de nós como pessoas, quando nós morrermos, que não seja o nosso nome evidenciado, porque muitas vezes a gente está correndo desesperadamente, não para que o nome seja glorificado, não que Cristo brilhe, mas que nós de alguma forma vençamos, de alguma forma a gente possa vencer. Quantas vezes a gente prega o Evangelho, mas na verdade, lá no fundo do coração, em última análise, lá no fundo do nosso coração, a gente está pregando para que de alguma forma nós sejamos reconhecidos. Nós cantamos muitas vezes para que de alguma forma as pessoas vejam nós cantando, a gente cantando. Quando nós pregamos, quando nós fazemos, de alguma certa maneira nós estamos mostrando e evidenciando a nós mesmos, mas não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para que a luz de Cristo em nós, verdade, mas que a luz de Cristo apareça. Glória a Deus. E ele diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês. Amém. Amém. E é que interessante que a palavra grega é kalos, foi traduzida para boas obras, e essa palavra aqui em grego, ela traz a ideia de que as nossas obras, elas precisam ser belas e atraentes. Então veja como é que fica o texto: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam que elas são boas, belas, atraentes. E elas só podem ser belas, atraentes, quando elas estão firmadas naquilo que Cristo Jesus chamou para a igreja fazer. Em Cristo Jesus. A igreja, ela não faz boas obras a fim de atrair a atenção dos homens para si. Ela faz as boas obras para que eles possam reconhecer a Deus e glorificar a Deus. E no texto fala isso, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras, belas e atraentes obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Toda a nossa obra, seja ela tudo aquilo que nós fazemos, seja ela como sal, seja ela como luz, todas as nossas boas e belas obras, elas têm que ser sempre focadas em Cristo Jesus. A igreja, conclusão, a igreja foi chamada para que em Cristo Jesus o Evangelho e a luz do Senhor brilhem neste mundo caído, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Feito, portanto, essa rápida exposição do texto, eu quero trazer aqui para vocês, já caminhando para o final, eu quero trazer para vocês aqui duas aplicações. Prometo ser breve para vocês, com vocês, duas aplicações. A primeira aplicação, preste atenção, no texto do verso 13, Jesus nos traz um alerta bem sério para nós. Que alerta é esse?
que se o sal vier ser insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós devemos estar atentos, porque hoje nós estamos sendo, quando eu digo nós para a igreja como de modo geral, está sendo oferecido para nós um evangelho deturpado, um evangelho misturado, um evangelho facilitado, um evangelho fajuto, uma graça falsa, pobre, e que infelizmente muitos irmãos de nós têm aceitado esse evangelho. Um evangelho que não transforma, um evangelho sem cruz, um evangelho que não tem renúncia de si mesmo. E quando a igreja aceita esse evangelho, ele está se misturando com o mundo, ele está se misturando com a carnalidade, e portanto ele perde a sua essência, ele perde o seu sabor, ele se torna insípido. E infelizmente essa é a verdade que nós temos visto ativamente nas nossas igrejas, de modo geral. O evangelho de Cristo Jesus precisa ser apresentado com clareza. O evangelho precisa ser entendido pela igreja com clareza. Nós não podemos deixar de falar o verdadeiro evangelho. Mas afinal de contas, o que é o evangelho? A gente muitas vezes fala sobre isso, né? Irmão, prega o evangelho, não se misture o evangelho, creia no evangelho, acredite no evangelho, evangelize, pregue o evangelho. Mas afinal de contas, o que é evangelho? Evangelho é a boa notícia de que nós estávamos perdidos, que não havia mais condição de nos salvar, que por nós mesmos nós seríamos incapazes. Mas o Senhor Jesus, na sua bondade, enviou Jesus. E agora, aqueles que creem em Cristo Jesus podem obter a salvação, podem alcançar a salvação por meio de Cristo. Isto é o evangelho. É nisto que nós nos agarramos, é nisto que nós cremos. E Jesus vem e diz: se vocês creem no evangelho, vocês serão salvos. A nossa salvação vem em crer nesta verdade. Portanto, fique atento, atente-se para não misturar o evangelho, não trazer outros elementos desse evangelho que salva, deste evangelho que transforma. Este evangelho, o próprio apóstolo Paulo diz isso, é poder de Deus. Quantas vezes a gente quer fazer coisas, palavras, trazer algumas palavras diferentes, histórias diferentes, meios diferentes, mirabolosas, muitas vezes para pregar o evangelho. Você não precisa disso, não precisa de contos, não precisa de historinha. Você precisa simplesmente apresentar o evangelho, e deixa que o evangelho faça a sua obra no coração. O nosso trabalho aqui é o evangelho no bairro, né? E aqui a ideia é de pregar o evangelho para o bairro, de pregar o evangelho para a sua família, de pregar o evangelho para o seu vizinho. Nós chamamos isso na teologia de missão urbana. Essa missão urbana de alcançar a cidade, de alcançar os nossos vizinhos, de alcançar o nosso bairro. Você não precisa de coisa mirabolante. A única coisa que você precisa fazer é abrir a boca e apresentar o evangelho. Se não me engano, Martinho Lutero diz isso, que o evangelho é como um leão preso numa jaula. O que é? Você precisa ajudar o leão a caçar? Não precisa. O que você precisa fazer? É só abrir a jaula que o leão vai atrás. É só abrir. E que jaula é essa, pastor? Sua boca, a sua conduta, a sua forma de viver. As pessoas estão lendo, as pessoas não estão lendo a Bíblia, mas estão lendo você, que é uma carta aberta de Cristo nessa terra. Aleluia! O que precisamos fazer então? É não deixar que esse evangelho seja misturado, é não deixar que esse evangelho seja adulterado, é não permitir, mas seguirmos firmes nisto, mesmo que doa, mesmo que arranque as nossas cabeças, mesmo que tire todas as nossas posses, nem que nos jogue numa jaula, nem que nos prenda, que nós permaneçamos firmes na pureza do evangelho de Cristo Jesus, para que no final nós não sejamos este sal insípido, mas que sejamos sal
verdadeiro sal de Cristo nessa terra. Amém. Segundo lugar, e agora sim eu finalizo. Quando nós olhamos para isto, nós percebemos o quanto que esse texto nos revela uma verdade gloriosa. E aqui eu quero que você entenda, e eu quero que essa parte aqui motive vocês, e a minha intenção é essa, motivá-los quanto a isso. Eu quero que vocês entendam que, em primeiro lugar, o ato de levar o evangelho ao bairro, à sua cidade, aos seus amigos, à sua família, esse ato de levar o evangelho, ela é uma missão dada por Deus, e ela é uma missão, em primeiro lugar, uma missão de Deus. A missão de proclamar o evangelho não é a missão da igreja, é a missão de Deus, pertence a Deus. Nós chamamos de um mission day, é uma missão do Senhor, é a missão de Deus, do qual Deus vocacionou a igreja, comissionou a igreja. Deus deu um privilégio à igreja, para que esse privilégio indivisível, que esse privilégio alcançasse a igreja. E agora a igreja está aqui na terra, sendo luz, sendo sal, e isto é um privilégio para nós. Nós estamos trabalhando para Deus, nós somos representantes de Deus neste lugar. Nós temos o privilégio de sermos os proclamadores da luz de Cristo. Não é nós que salvamos o bairro, não somos nós que salvamos as pessoas, nós somos somente mensageiros, os refletores de quem salva. Glória a Deus. Isto é um privilégio para nós. Nós fomos chamados para ser sal e luz, e isto não é um peso insuportável, como muitas pessoas pensam. Pelo contrário, isso é uma honra para a igreja. Agora eu fico pensando, quando os discípulos ali ouvem aquela mensagem de Jesus, Jesus está quase subindo, já está finalizando o seu ministério na terra, e então ele diz assim: ó, e vós recebereis poder, e este poder, e vocês vão proclamar em Judéia, Samaria. Aí os discípulos pensam: acabou, nós vamos evangelizar só na Judéia, nós vamos evangelizar só na Samaria. Só que Jesus finaliza dizendo: até os confins da terra. É um privilégio grande de levar a mensagem de Cristo, o evangelho do Senhor. Isso é um privilégio que Deus deu para você. Lógico que tem alguns grandões que também têm esse privilégio, mas de maior parte, de modo geral, somos nós os pequenininhos que temos esse privilégio, os desconhecidos. Eu, por exemplo, não tenho nenhum dinheiro, nem um tostão furado no bolso, mas Jesus mesmo assim me chamou para ser proclamador do evangelho de Cristo. E eu não preciso de microfone, de púlpito para pregar o evangelho. É só ir nas esquinas e levantar a voz, erguer a voz. O evangelho está sendo transmitido e pregado. Isto é um privilégio que a igreja parece que perdeu. A igreja, de modo geral, parece que perdeu esse prazer. A igreja parece que perdeu essa vontade, esse fervor da alma, de ganhar almas para Jesus, de proclamar o evangelho de Cristo, de levar a mensagem do Senhor, parecendo que isso se tornou um peso, parecendo que isso se tornou um fardo. Por quê? Porque muitas vezes a ideia é: vou encher a igreja, vou que a pessoa vire crente e vamos aumentar. E essa não é a ideia é proclamar o nome do Senhor Jesus. As pessoas me perguntam algumas vezes: pastor, por que a igreja precisa pregar o evangelho? E aí muitas vezes a gente responde, né? A gente precisa pregar o evangelho para que as almas sejam salvas e que elas não vá para o inferno. Amém, está certo também. Mas este não é o primeiro propósito da igreja pregar o evangelho. O primeiro propósito da igreja pregar o evangelho é que o nome do Senhor seja glorificado. E eu preguei, acho que eu falei sobre isso aqui lá na primeira igreja, o pastor João Vitor, eu falei sobre isso. Quando você prega o evangelho e a pessoa aceita, Deus é glorificado, amém? Mas quando a pessoa não aceita, Deus também é glorificado da mesma forma. Sabe por quê? Porque naquele grande dia do juízo final, quando Deus condená-lo ao inferno, todos nós, juntamente com toda a ordem angelical, nós vamos bater palma para o Senhor e vamos dizer: parabéns, louvado seja o Senhor, porque o Senhor condenou ele eternamente de forma justa. O Senhor é justo e o Senhor é fiel. Glória a Deus. Portanto, quando nós pregamos o evangelho ao Senhor, do Senhor Jesus, em primeiro lugar, o Senhor ser glorificado.
e logicamente por pelo amor à alma da pessoa que sofre. Vamos ter esse prazer, vamos despertar. Que esses dias, que esse trabalho, essa campanha, que esse movimento que o pastor está fazendo aqui, incendeie o coração de vocês. E que você saia nessa noite pensando: eu tenho um privilégio. Eu tenho um privilégio de ser um proclamador de Cristo Jesus. Que você saia daqui doidinho para encontrar uma pessoa na esquina, sabe? Aquela vontade de chegar na esquina e encontrar uma pessoa meio cambaleando. Vem cá, deixa eu te falar um negócio aqui. Jesus te ama. Se você ficar assim, você vai ficar perdido. Você vai para o inferno, a casa é de Cristo. E pregue para Cristo Jesus. Que voltemos a esse desejo. Que você saia aqui essa noite doidinho para chegar em casa, para fazer uma lista de nomes para quem eu vou evangelizar este ano. Eu vou fazer uma lista gigante. Eu vou visitar todo mundo, vou pregar o evangelho para ele. Nem que eu perca a amizade, eu vou proclamar o evangelho de Cristo, porque eu sou um representante de Cristo aqui na terra. E eu não posso ser um sal insípido. Eu tenho que ser um sal saboroso, um sal preservador, uma luz que glorifica a Deus e que aponta para Cristo Jesus. Que essa seja a nossa motivação, o nosso desejo em proclamar Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar.